passado dessa onda do H1N1 e, enquanto isso, vamos entrar em contato através das aulas audiovisuais. Hoje, eu gostaria de estar falando com vocês sobre leitura instrumental, inglês instrumental, que é o que vocês mais precisam para a compreensão dos textos na prova de vestibular. Leitura instrumental, o que deveria ser? Na verdade, é a abordagem instrumental de textos que tem como objetivo principal o treinamento e desenvolvimento da habilidade de leitura, interpretação, retirar o sentido do texto e o reconhecimento das estruturas gramaticais. Ou seja, através do aprendizado da leitura instrumental, você vai aprender a ler um texto sem necessariamente precisar falar inglês. Você vai aprender estruturas gramaticais, que é o que a gente faz no primeiro ano, depois a gente entra com vocabulário forte e, a partir do meio do segundo ano e do terceiro, a interpretação de textos em si, né? E, para facilitar esse trabalho, a gente aprende que há diferentes tipos de leitura, há diferentes formas de se ler um texto. A primeira forma que a gente tem é o skimming, que é aquele tipo de leitura que a gente faz, por exemplo, de manhã no jornal. A gente passa os olhos pelo jornal, a gente não lê notícia por notícia. Então, a skimming é a leitura rápida para um conhecimento geral do que eu vou encontrar mais adiante no texto. A próxima forma de leitura é o scanning. O scanning é a leitura detalhada. É quando eu quero encontrar determinada informação no texto. Vamos supor que é um texto de genética, está falando sobre uma nova descoberta e eu quero encontrar no texto onde foi realizada essa nova descoberta. Então eu vou no texto, naquela parte onde está falando onde foi feita a pesquisa. Isso é scanning, quando eu vou atrás somente de uma informação específica. Essa é a diferença dele do skimming. E depois vem a selective, que é uma leitura seletiva. Ela é muito parecida com o scanning, porque no scanning eu busco uma informação. Mas a leitura seletiva, não. Na leitura seletiva, eu busco mais do que apenas uma informação. Eu busco trechos, pedaços de informação que juntas vão me fornecer aquilo que eu preciso para a compreensão do texto. Tá? E há também uma série de habilidades, facilidades que o vestibulando pode levar em consideração na hora da leitura do texto. E se esses fatores forem levados em consideração, como eu disse, não é necessário ser um asa no inglês e nem dominar a língua para prestar o vestibular e se sair bem na parte de interpretação da língua inglesa. Bom, aqui nós vamos ter alguns facilitadores da leitura instrumental. Por que são facilitadores? Exatamente porque eles são armas que nos são dadas para esclarecer a leitura do texto. O primeiro que a gente tem é o prediction. Esse daqui é um que, particularmente, nós professores de inglês gostamos muito. Por quê? Porque é a inferência daquilo que você vai ler. E isso inclui, principalmente, o conhecimento, o seu conhecimento de mundo. E o que se encaixa aqui? O quanto você lê, o quanto você vê de cinema, a sua própria vivência, você estar ligado, conectado ao que acontece ao redor. Então, essa é uma das partes mais importantes, porque o vestibular hoje em dia tem tudo a ver, os textos, com o que está acontecendo no momento. Então, se você lê, se você está conectado à internet, se você lê bons jornais, já é meio caminho andado para você saber inferir sobre o assunto, mesmo que você não saiba patavinas sobre, por exemplo, câncer de pele. Se
você já leu sobre câncer de pele, você vai olhar as questões primeiro, que geralmente vem em português, e aquilo vai ajudar você já a interpretar melhor. Então, a inferência, o conhecimento prévio de mundo, ajuda e muito na hora da interpretação das questões. Depois, vem as keywords. O que são keywords? Palavras-chave. Para que elas servem? São aquelas palavras que aparecem muitas vezes em inglês, no mesmo texto. E isso é comum, porque no inglês é uma língua bem restrita em vocabulário. Então, aquelas palavras que se repetem muito em inglês, no mesmo texto, com certeza vão dar a pista e vai ser a chave para você descobrir sobre o que está falando aquele texto, sobre qual é o foco daquele texto. E depois tem uma coisa que é interessante porque é marca registrada de alguns vestibulares, que são as typographical evidences, as evidências tipográficas. Isso é muito legal porque são símbolos, gravuras, tiras cômicas, e através delas, se você prestar atenção, às vezes você mata meia questão de vestibular já. O vestibular da Unicamp usa muito esse tipo de recurso. O Vassouras também usa bastante esse tipo de recurso. A FUVEST já usou muito, hoje em dia nem tanto. Mas a Unicamp hoje em dia é quem é campeã em usar esse tipo de recurso de gravuras. E se você prestar atenção na gravura, já mata metade da questão. Bom, também tem o dicionário, só que claro, o dicionário vocês não vão usar na hora da prova. O dicionário vai ser um grande auxiliar para vocês durante o decorrer do curso. É aquilo que a gente sempre fala em sala de aula. Façam uma listagem de palavras enquanto a gente está solucionando um texto, enquanto a gente está traduzindo, realmente esmiuçando algum texto, aquelas palavras que são mais recorrentes, façam o próprio dicionário de vocês. Peguem um dicionário comum de inglês, qualquer um que vocês tiverem em casa, façam a tradução das palavras, mas montem o dicionário de vocês. Na maioria das vezes, o que acontece? Os assuntos de ano a ano são os mesmos. Sempre ocorre no mesmo texto que caiu nos vestibulares preparados pela VUNESP, caiu nos vestibulares das faculdades do Rio Grande do Sul e assim por diante. Porque o que acontece? Sempre cai, como eu já disse, atualidades. Então, se você tiver suas próprias anotações, o seu próprio dicionário, aquilo vai te ajudar muito na hora da leitura do vestibular, na hora da prova, e você vai se sentir mais seguro na hora de traduzir o texto. E também, no último dos casos, eu não acho sinceramente que essa é a melhor das alternativas, mas é a exclusão, que você pode usar quando você tem pouco domínio do vocabulário. Quando você não usou essa estratégia aqui, daí infelizmente você vai ter que recorrer para essa daqui, que é excluir alguma das alternativas, aquelas que não parecem muito inteligentes, aquelas que não parecem muito coerentes com o assunto, né? E você pode fazer isso usando algumas daquelas técnicas que foram citadas anteriormente. E por isso que nesse tópico agora é chamado de Intelligent Guess. O que seria o Intelligent Guess? É realmente o chute inteligente, né? Quando a gente não sabe muito bem, a gente pelo menos tenta dar um chute externo, um chute inteligente. Se a gente tem que chutar, a gente tem que tentar ser pelo menos